Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao nosso programa semanal, que como sempre vai ao ar todas as quintas-feiras às 10 horas. Hoje um pouquinho atrasado, porque nós tivemos por causa da chuva um problema de queda de energia aqui. Eu gravo o programa geralmente já logo cedo para ser preparado e colocado no ar, né? Mas o importante é que estamos aqui e durante essa semana, principalmente com a divulgação que nós fizemos da reprogramação quântica vibracional, né, o processo que nós idealizamos e criamos da RQV, muitas pessoas têm nos escrito e procurado com dúvidas sobre como superar suas crenças limitantes. E desde que eu comecei a dar consultoria em numerologia, principalmente nas minhas palestras e cursos, eu percebi que justamente a maior dificuldade para as pessoas é superar as limitações criadas pelos seus próprios valores. Então, eu achei que seria bom fazer um programa sobre esse assunto e hoje nós vamos falar sobre ele. A maioria de nós, na verdade, e eu confesso que eu não fui uma exceção, encontramos muita dificuldade e até mesmo razões para queremos não nos livrar, né, destas limitações. Isso porque nós entendemos que esse conjunto de valores, e muitos deles não são condizentes com a realidade que nós vivemos, né, pode nos beneficiar de alguma forma e nós acreditamos que no fundo isso vai realmente acontecer. Isso pode parecer até um pouco contraditório, mas até o final desse programa com certeza vocês vão ter isso bem claro. A realidade não são os eventos de nossas vidas que nos influenciam, mas sim as nossas crenças sobre o que esses eventos podem significar na nossa vida. Crenças são percepções, são condicionamentos criados com base em memórias antigas e não importa se são de sofrimento ou de satisfação. Todas as nossas memórias são baseadas na forma como nós interpretamos e principalmente nas emoções que elas despertam, né? Com base nas experiências vividas ao longo do tempo. Quando nós nos ligamos emocionalmente às pessoas, eventos, circunstâncias, nós estamos literalmente programando nosso sistema de crenças, e que são nada mais que regras ou comandos enviados ao nosso cérebro que moldam os nossos pensamentos e geram a forma como nós enxergamos a realidade da vida e das experiências que nós vivenciamos. E com base nessa programação que você toma as suas decisões, atitudes e determina o que você vai excluir, inclusive, o que você distorce ou generaliza no seu dia a dia. As crenças, elas são suposições que nós fazemos sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre como esperamos que as coisas sejam ou que elas aconteçam. Por isso nós temos uma tendência a filosofar e criar teorias sobre como as coisas deveriam ser ou como elas deveriam acontecer sob a nossa visão, na verdade. Nós criamos ideias e todos os tipos de explicações e justificativas, usando, na verdade, nossas crenças como referência para expressar a nossa compreensão de tudo que está ao nosso redor. As crenças, elas criam uma base de valores que ajudam você a se entender melhor, a entender melhor aos outros e a entender melhor o mundo e a realidade que lhe cerca. E são elas que fazem com que você se sinta mais protegido e seguro sobre o seu futuro, sobre a sua vida, e assim você se apega a essas crenças, independente da sua relevância ou importância, né? Com relação à situação que está acontecendo no momento da sua vida. O ser humano tem uma dificuldade em lidar com a incerteza. A incerteza, ela cria ansiedade, ela traz expectativas e todo tipo de dúvida. Nós precisamos sempre ter ao menos um sentimento de certeza para evitar o estresse, a ansiedade e até mesmo o medo. O que se deve entender é que crenças não são baseadas em fatos. Elas se baseiam nas conclusões que você tirou sobre os fatos, como experiências vividas na infância, a primeira experiência profissional, o primeiro relacionamento e assim, entre outras várias situações. Independentemente do que seja, o que nós não percebemos é que na época essas crenças provavelmente foram muito úteis, porém em uma
nova situação, na maioria das vezes, não tem mais nenhuma serventia. E acabam sendo mesmo um obstáculo a ser superado, já que, em geral, não se aplicam às circunstâncias que você vive naquele momento. A vida está em constante mudança. Até a forma como você compra as coisas hoje mudou. Sua vida mudou, mas suas crenças permanecem intactas. E é por isso que você se sente preso no presente. Então, vamos entender como uma crença é criada. Ao longo da sua vida, você coleta fatos, evidências e referências que ajudam você a formar aquilo que você vê como sua realidade. E com o tempo você inclui mais referências, com o uso da imaginação, através do conhecimento que você adquire, das experiências pessoais, das influências dos seus grupos de convívio. E essa referência ajuda você a formar ideias sobre as coisas. Eventualmente, algumas dessas ideias se transformam em opiniões que acabam sendo validadas por mais certeza e com mais intensidade emocional. E à medida que você repete certos comportamentos e pensamentos, as suas opiniões se solidificam e acabam se tornando crenças. Inicialmente, essas crenças são flexíveis, mas com o tempo, à medida que você as sustenta, elas se tornam mais fortes, até que elas estejam tão enraigadas em seu subconsciente que elas se tornam uma verdade absoluta, ou seja, ela passa a ser a sua convicção. É nesse ponto, quando não há mais como buscar referência para fundamentar uma crença, é que ela se torna uma fé. A fé é meramente uma crença sobre algo que você não tem referência suficiente para sustentar como no mundo real. Então você passa a ter fé, porque você precisa muito acreditar naquilo. Quando você quer muito acreditar em algo, você vai ignorar os outros fatores da situação e acaba usando a sua imaginação para ajudar a criar as referências que são necessárias para apoiar essa crença. E com o tempo nós criamos mais e mais referências. Quando você se associa a pessoas que compartilham de uma mesma crença, você simplesmente está obtendo um suporte para ajudar na autoafirmação daquela crença, com base apenas em opiniões e não em fatos. Isso ajuda a formar as bases da sua fé, vamos dizer assim, construindo uma plataforma para a formação de uma crença e talvez até eventualmente de uma convicção. Então agora vamos pensar, quanta força tem uma crença sobre nossas vidas, né? As suas crenças representam quem você é. Eu falei há pouco, inclusive, que são as suas crenças que determinam as suas expectativas e percepções da realidade. Elas influenciam nas suas atitudes, nas suas decisões, nas escolhas que você, na maioria das vezes, faz automaticamente. As crenças também determinam como você se sente em relação a si mesmo, como você se sente em relação aos outros, às outras pessoas, né? E como você se sente em relação aos acontecimentos e circunstâncias que ocorrem na sua vida. Então, entender como suas crenças influenciam seus sentimentos é importante, porque elas facilitam, elas permitem, na verdade, facilmente distorcer a realidade e criam uma visão baseada nas suas expectativas, né? E uma vez que você tem uma visão distorcida sobre algo, os resultados obtidos certamente não serão o resultado esperado ou o resultado desejado. As crenças também determinam tudo que você faz ou deixa de fazer. E elas determinam se você percebe ou não que você está realmente fazendo as escolhas certas enquanto tenta alcançar os seus objetivos. De forma resumida, 95% das decisões que você toma são feitas com base nas suas crenças. E os outros 5% são tomadas por impulso ou com base na empolgação. Então, elas criam a visão que você tem sobre si mesmo, das pessoas e do ambiente que lhe cerca. E é por isso que quando o seu sistema de crença não está alinhado com as suas reais necessidades, você acaba se sentindo preso, insatisfeito e infeliz. Mas quantos tipos de crenças nós temos, né? Existem vários tipos de crenças diferentes. Nós temos crenças culturais, crenças que incorporam a sua atitude, crenças que expressam a sua força de vontade, crenças ligadas à sua intelectualidade
crenças inconscientes e entre vários outros tipos. As mais determinantes são as crenças resistentes, que elas estão no fundo, vamos dizer assim, do seu subconsciente e que lhe influenciam de uma forma automática e irracional. Elas são como regras, né? Você simplesmente segue. Você acredita em algo porque tem um certo conjunto de regras que lhe diz o que esse algo faz. E dessa forma, aquilo faz sentido para você, né? Você precisa e ponto. Isso faz com que você pense, não pense ou avalie simplesmente que a regra faz sentido. Então você aceita aquilo como uma verdade, né? E esse tipo de crença, em geral, ele está ligado ao sofrimento, à dor, ao prazer, né? Você percebe uma situação e seu cérebro automaticamente promove uma ação simples, comparando entre uma ou outra opção. Qual resultará em sofrimento e qual resultará em algum tipo de prazer ou satisfação. E você age, claro, para evitar a dor, né? E para ter algum tipo de satisfação. Mas independente da decisão, ela foi tomada com base em uma crença resistente que está oculta no seu subconsciente. Você analisa apenas qual será o resultado diante da situação, né? Onde você tem aquela decisão com pensamentos do tipo: se eu fizer isso, o que vai acontecer? E fazendo assim, o que resultará, né? E em seguida, por trás dessa decisão, existe uma crença oculta e potencialmente limitadora que cria pensamentos do tipo: eu não sou bom o suficiente para fazer determinada coisa, ou eu não mereço ser bem sucedido, ou, né, que muitas pessoas pensam, eu sou um fracasso. Então, nesse caso, você segue regras, né? Com padrões do tipo: eu nunca devia ter feito nada que eu não seja capaz de fazer, ou eu nunca deveria assumir um risco que está além da minha capacidade. E como resultado de uma ou mais dessas crenças é que você escolhe adiar as coisas como uma forma de proteção para evitar o sofrimento. Em resumo, suas regras priorizam o prazer imediato, a fim de evitar um possível sofrimento posterior, independente da satisfação proporcionada ser momentânea. Você não analisa, por exemplo, se aquele aparente sofrimento, né, ou dificuldade imediata não resultaria em algo positivo a longo prazo, né? E é por isso que muitas vezes você, após tomar uma determinada decisão, você acaba se arrependendo logo em seguida. Já as crenças generalizadas, elas são aquelas que você tem sobre as coisas, sobre as pessoas e sobre a sua própria vida. Você, por exemplo, acredita em João porque supõe que João está certo, e não acredita em Francisco porque supõe que ele está errado na sua visão, correto? São coisas baseadas em afirmações do tipo: eu sou, a vida é, as pessoas são, né? Quando você cria um padrão, vamos dizer assim, essas coisas que você não pensa muito antes de agir, você simplesmente aceita como sendo verdade e não se pergunta se poderiam ser de uma forma diferente. Você sabe que o céu parece azul, né? Então ele é azul e ponto. Você se baseia em algo que parece ser, então, realidade, né? Se o céu parece azul, mesmo que ele esteja cinzento, como hoje, por exemplo, que está um tempo nublado, com chuva, né? Na sua visão ele é azul. E todos nós sabemos que o céu nem sempre é azul. Da mesma forma, você pode criar uma crença globalizada se alguém mente para você ou lhe causa algum tipo de sofrimento, né? Então você passa a acreditar que todas as pessoas mentem, que as pessoas não são confiáveis, o que também nós sabemos que não é a verdade. Mas na sua mente isso passa a ser verdade de forma inconsciente. E se é uma verdade na sua mente, isso é tudo que importa para você quando você toma uma decisão. E é daí que vem o conceito de que uma mentira repetida várias vezes acaba se tornando uma verdade. Uma das crenças mais comuns e que nós trazemos da nossa infância é o medo de falar em público, né? Falar com as pessoas. Quando nós crianças, acredito que todos ouviram das mães principalmente, né? Eu ouvia muito, aliás, né? Não falem com estranhos.
Isso na época era mais do que certo, porque mantinha você fora de perigo. Mas agora, na idade adulta, não tem mais nenhum cabimento. Você precisa falar com estranhos, é geralmente o que mais nós fazemos, né? Falar com pessoas estranhas. Mas devido a uma necessidade real, quando você era criança, você ouviu tanto aquilo que acabou ficando gravado e programado no seu subconsciente. Aquilo virou uma crença. E daí vem a timidez, a dificuldade de se expressar e até mesmo a vergonha de falar em público ou com outras pessoas, né? Você faz isso de forma totalmente inconsciente e não com base na sua realidade atual. E por fim nós temos as convicções. As convicções são as piores crenças, né? As mais difíceis de se livrar. Tanto que quando alguém começa uma conversa dizendo eu estou convicto, eu já encerro o assunto ou a conversa. Isso não é uma convicção, né? E também não é nenhum preconceito, é fato. Quando uma pessoa diz eu estou convicto, certo ou errado, ele realmente está. Na verdade, é uma autoafirmação inconsciente. E ela, inconscientemente também, ela está enviando o seguinte recado: não perca seu tempo, porque dificilmente eu vou mudar a minha ideia ou a minha opinião. E é por isso que as convicções em geral são imunes à lógica e à racionalidade. Elas dão certeza à pessoa, é um compromisso e geralmente é inabalável. As convicções são crenças que você construiu ao longo da sua vida e que se baseiam em muitas referências, não em uma ou outra, né? E dadas essas referências, elas fortalecem ainda mais a crença, criando a convicção. Verdade ou mentira, a pessoa realmente acredita naquilo. E até que uma crença se torne uma convicção, foi necessário investir muita emoção, tempo, energia e pensamento nessa crença ao longo da vida, até que ela se torna praticamente indestrutível. E isso é feito de forma inconsciente, ela vai sendo gravada. Tá? Isso, na verdade, não significa ser ruim, pode ser bom ou ruim, tudo depende da sua convicção. Se você tem um conjunto de convicções que empurra você para frente e permite alcançar suas realizações, isso é excelente, muito bom. Mas, por outro lado, e é o que mais acontece, infelizmente, se as suas convicções estão em conflito com a sua realidade, com os seus desejos e as suas realizações, você só terá dificuldade e, literalmente, vai estar cometendo uma autossabotagem. Pode parecer brincadeira, mas é a realidade. A maioria das pessoas não tem dinheiro porque elas têm medo de ter dinheiro, né? Ou não conseguem manter uma quantidade de capital ou de dinheiro que lhe satisfaça. Lembra quando você era criança? A primeira coisa que você escutava, e eu tenho certeza que acho que todos escutaram isso, né? Quando você pegava em dinheiro, era vai lavar a mão, menino, né? Porque o dinheiro é sujo, pegou dinheiro, lava a mão. Ou aquela célebre frase que o dinheiro não traz a felicidade. Você ouve isso, essa última frase, inclusive, você ouve isso até hoje, não só quando era criança, né? Principalmente com essa moda agora de gratidão e dos ho'oponoponos aí, as pessoas querem convencer que o dinheiro ou as coisas materiais não trazem a felicidade. Em parte não traz mesmo, né? A felicidade é uma coisa muito mais ampla. Mas todos devem concordar que é muito mais fácil você ser infeliz sentado no banco de couro de uma Mercedes do que num banco de plástico de curvinho de um ônibus. Concorda? Mas brincadeiras à parte, o grande problema com as convicções é que você não percebe que possui essas convicções. Por isso que eu dei esse exemplo do dinheiro. Você fica tão preso em seus próprios padrões habituais que é quase impossível imaginar outra possibilidade. E isso acaba sendo um enorme obstáculo que você precisa superar se você quiser desenvolver todo o seu potencial. Então, como que você faz para identificar suas crenças limitantes? Para conseguir qualquer coisa, você tem que estar convencido daquilo. Seus objetivos devem ser claros e, obviamente, têm que estar alinhados com o seu propósito de vida, com as suas necessidades humanas, com os seus valores, com o seu auto-julgamento. E eles devem estar alinhados principalmente com o seu sistema de crenças, né? Se as suas crenças vão contra os seus desejos, dificilmente você vai conseguir algum avanço. E é justamente aí que tudo desmorona para a maioria das pessoas, né? E é o motivo pelo qual os seus sonhos acabam nunca se realizando. As crenças limitantes, elas impedem que você avance, que você se realize, né? Você mesmo se auto-sabota, como nós acabamos de falar.
Como que você quer ser rico, por exemplo, se inconscientemente o dinheiro na sua crença é sujo, é imoral, é culpado por brigas, trapaças e discórdias? Da mesma forma, como você quer ter um bom relacionamento se as suas crenças dizem que você não é capaz, se você se julga inferior por algum motivo, né? Se as suas crenças impedem que você se autovalorize, que você se auto-reconheça. Então, o primeiro passo para transformar as suas crenças limitantes se resume em identificar quais são essas crenças limitantes. Não é simples, mas também não é difícil. Se você tiver discernimento e compreensão para descobrir quais são essas crenças que estão impedindo que você avance, você certamente vai conseguir. Eu já falei isso em vários programas, mas a primeira coisa que é preciso descobrir é o que você realmente deseja, né? O que você realmente quer. Qual o seu real objetivo? Quais os resultados você espera alcançar com esse objetivo? Você trabalha dias, semanas, meses e anos para quê? Para pagar o aluguel, comprar arroz, feijão e tomar cerveja na praia no fim de semana? Você está preso em sua vida porque provavelmente tem um conjunto de crenças limitantes que estão sabotando o seu progresso. Então se pergunte, o que eu quero realmente? Quais objetivos eu gostaria de alcançar? Que tipo de pessoas eu gostaria, que tipo de pessoa eu gostaria de me tornar? E por último, por que eu quero todas essas coisas? Quais são os benefícios que tudo isso vai me trazer? Quanto mais razões você achar para buscar algo, maior motivação você vai ter para seguir com suas ações. E, claro, para mudar. Você precisa encontrar a motivação necessária para fazer uma mudança na sua vida. Só lembrando que as crenças elas são relativas. Você pode muito bem compartilhar de uma mesma crença que outras pessoas, mas para algumas pessoas ela funciona e para você e para outras ela não funciona, né? Da mesma forma, uma crença pode funcionar muito bem para você em uma determinada situação, mas não funcionar em outra situação. Então agora é importante avaliar o quão útil é uma crença e como ela influencia em uma situação particular com base em seus objetivos e em suas reais necessidades. Se ela não serve ou dificulta o seu desenvolvimento, então essa é uma indicação clara de que você está se lidando com uma crença limitadora. Existem sinais importantes que você pode procurar para identificar as crenças limitantes. Quando você procura desculpas para adiar uma decisão ou enfrentar um problema, quando você reclama das coisas, quando você entra em pensamentos negativos, quando você se entrega a hábitos inúteis, quando você fala com você mesmo, né, o pensamento, de forma limitante ou de forma destrutiva, quando você tira conclusões precipitadas ou faz suposições sem analisar a realidade dos fatos, quando você hesita em expressar seus medos, quando você se preocupa com o fracasso ou tem medo do erro, quando você se preocupa constantemente sem uma razão aparente, quando você pensa em adiar as coisas, em postergar, quando você tende ao perfeccionismo, entenda que cada uma dessas questões são consequência de conceitos limitadores, né? Então você tem que relacionar, listar essas crenças limitantes que vêm na sua mente enquanto você trabalha em determinado projeto, em determinado objetivo, até mesmo encarando a forma como você vê o objetivo ou pensa a respeito dele, e isso identifica uma crença limitante. Um exemplo, você pensa em alguma coisa, enquanto pensa você fica com aquela sensação de resistência, aquele desconforto com o assunto, ou você se sente inseguro. Quanto mais resistência você experimenta ou encontra, mais crença limitante está gravada no seu subconsciente. Então se faça a seguinte pergunta: que resistência eu estou sentindo por dentro enquanto penso em atingir tal coisa ou em obter tal coisa? Porque eu não posso superar certos desafios para alcançar os meus objetivos.
que está me segurando, o que especificamente está me atrapalhando, quais os hábitos inúteis você está desperdiçando as suas energias, como você pensa em determinadas situações antes de decidir, o que você está dizendo ou fazendo para si mesmo que está lhe impedindo de se desenvolver, o que as desculpas que você arruma para não agir significam, por que você acha alguma coisa difícil ou muito difícil, em que tipos de situações você tem tendência a reclamar ou culpar os outros, quais os pensamentos negativos ou pessimistas surgem quando você busca um determinado objetivo, o que você espera que aconteça e o que geralmente acaba acontecendo na sua vida. E a pergunta de ouro, claro, né? Eu tenho algum valor que esteja em conflito com os meus objetivos? A principal razão do medo de enfrentar ou de avançar, né, que é o medo principalmente, que é consequência de várias coisas que acabam impedindo você de avançar, é que você exagera as coisas na sua mente e de uma forma que isso acaba lhe assustando, né? É importante entender que algumas de suas crenças limitantes, elas podem sim ter uma base na realidade, nem todas são baseadas em acontecimentos passados. Mas você vai perceber que essas crenças que se baseiam na sua realidade, né, elas se baseiam não se baseiam em suposições, mas elas se baseiam em fatos que estão acontecendo, né? E se uma crença se baseia em fatos, então você precisa tratar essa crença como um problema que deve ser resolvido, né? São obstáculos que devem ser superados e não uma crença a ser eliminada. E você precisa criar crenças capacitantes. Você precisa se convencer dessas crenças e você pode fazer isso usando questionamentos como a responsabilidade pela mudança de determinada coisa está nas minhas mãos. A mudança acontece quando eu estou comprometido com determinada coisa, né? As coisas precisam mudar agora. Então, só quando você aceita essas condições como sendo uma verdade, você vai ser capaz de começar a transformar e eliminar as suas crenças limitantes e começar a desenvolver crenças capacitantes. Estar ciente das suas crenças vai permitir que você pense de uma forma diferente. À medida que você faz esse processo de transformação nas suas crenças, você começa a se sentir mais aberto, começa a se sentir mais receptivo e novas oportunidades, claro, assim como ideias e possibilidades vão começar a se apresentar. Na verdade, já se apresentavam. Era você que, pelas crenças limitantes, acabava evitando, não percebendo ou fugindo dela. Então você passa a ver a sua vida sob uma nova perspectiva. E quanto mais você for eliminando suas crenças limitantes, mais motivações você vai ter para fazer uma mudança positiva na sua vida. E o único jeito de se livrar de suas crenças limitantes é enfrentando. O grande problema ou dificuldade que as pessoas encontram é porque elas têm medo de enfrentar, buscar lá no seu subconsciente o que gera justamente essas crenças limitantes. Então, se for preciso, enfrente as emoções que essas crenças te traz. Sinta a raiva, experimente a tristeza, pense nos arrependimentos e até se permita chorar se você quiser ou se você tiver vontade. Quanto mais você entender e experimentar cada uma das sensações que as suas crenças limitantes lhe impõem, mais motivação você vai ter, obviamente, para mudar. Adote uma nova posição em relação à vida, né? Passe a ser um observador da sua própria existência. Aceite novas opiniões e ideias. E se elas deixam você desconfortável ou incomodado, se pergunte por quê. Entenda o porquê, né, dessa sensação, desse sentimento. Para programar novas crenças de capacitação, leve em consideração o objetivo que você gostaria de alcançar, a pessoa que você gostaria de se tornar e os valores fundamentais que você gostaria de defender. Então, faça-se a seguinte pergunta: em que eu realmente acredito e por quê? Obrigado pelo seu tempo e por sua atenção e até a próxima semana. Um forte abraço em cada um de vocês.